dia 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, dia de lembrar e reforçar a luta contra as desigualdades étnicas e o racismo. É o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que se deu no ano de 1695. Zumbi dos Palmares foi uma grande liderança quilombola e o símbolo de resistência contra o sistema escravagista de seu tempo. Como eu falei, hoje é dia de lembrar e reforçar a luta contra as desigualdades e preconceitos, já que qualquer dia deve ser dia de perceber e destacar a importância dos negros e da cultura africana na construção social e cultural brasileira, bem como no desenvolvimento econômico do país, e a necessidade de desenvolver temas e assuntos, entre outros, como diversidade étnica e o preconceito em diferentes campos da sociedade. Eu gostaria de aproveitar a data para relembrar e também compartilhar uma história interessante e que gostei muito de conhecer, a história dos irmãos Rebouças. Há uns 3 anos eu tive a oportunidade de fazer o belo passeio ferroviário de descida da Serra do Mar entre Curitiba e Morretes, no Paraná. E enquanto eu esperava o horário de partida do trem, fiquei apreciando no saguão da estação uma exposição sobre a história da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá. E assim então conheci um pouco da trajetória dos irmãos Rebouças. Os irmãos Antônio e André Rebouças, baianos de Cachoeira, são considerados os primeiros negros brasileiros a cursar uma universidade e os 2 maiores engenheiros do Brasil no século XIX. Eram filhos de Antônio Pereira Rebouças, que, por sua vez, era filho de uma escrava alforriada e de um alfaiate português. Antônio Pereira Rebouças era também conselheiro de Dom Pedro II e um dos poucos advogados negros a ocupar um cargo relevante no período do Brasil Imperial. Depois de estudarem no curso de engenharia da Escola Militar do Rio de Janeiro, os irmãos Rebouças concluíram seus estudos na Europa e se especializaram na construção de estradas, portos e ferrovias. Entre seus projetos mais importantes estão a Estrada da Graciosa, que liga o Planalto ao litoral do Paraná e que até meados do século XX era a única estrada totalmente pavimentada do Brasil, e a ferrovia Curitiba-Paranaguá, construída entre 1872 e 1885, que tem 110 quilômetros de extensão, com muitos túneis, pontes e viadutos, e é o meio utilizado para se escoar a produção tanto do próprio estado do Paraná quanto do centro-oeste brasileiro. É reconhecida como a maior obra de engenharia férrea nacional. Os irmãos Rebouças também são responsáveis por outros projetos, estudos e soluções técnicas na área de saneamento. Os irmãos Rebouças, por serem negros, enfrentaram percalços burocráticos e preconceitos, mas conseguiram levar adiante muito de seus projetos. Antônio morreu precocemente com 35 anos, sem ver alguns de seus projetos finalizados. André ainda realizou no Rio de Janeiro o plano de abastecimento de água para a cidade e da construção de docas. Os irmãos lutaram também pela abolição da escravatura, principalmente André, que participou de campanhas e manifestações. Por exemplo, na construção da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, o imperador Dom Pedro II proibiu, a pedido dos irmãos Rebouças, o trabalho de pessoas escravizadas. Em razão dos importantes projetos e obras, os irmãos Rebouças foram homenageados e hoje dão nome, por exemplo, ao famoso túnel Rebouças, que liga a Zona Sul à Zona Norte no Rio de Janeiro.
à Avenida Rebouças, uma das principais avenidas da cidade de São Paulo, e ao bairro Rebouças, em Curitiba. E aí, conheci os irmãos Rebouças? Espero que tenham gostado. Obrigado por assistirem e até o próximo encontro.